escolhemos ignorar algumas coisas e aceitar outras? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E aí tem uma parte aqui que eu fui procurar o significado de mudança. Por que nós escolhemos algumas coisas e ignoramos outras? Por que será que a gente faz isso? É uma tendência, isso é uma tendência a proteger aquilo que a gente já acredita, que são as nossas crenças. Então, aquilo que é conveniente para mim, aquilo que me favorece, eu aceito. E aquilo que não me favorece, que vai contra as minhas crenças, eu simplesmente rejeito. E aí tem uma parte aqui, tem uma palavra que eu fui buscar o significado dela, que tem tudo a ver com mudança. O que significa conversão, que tem esse significado de mudança. Mas o Google ele traz aqui 4 significados para essa palavra, 4 sentidos, que diz assim, ó, ação ou efeito de converter-se, convertimento, isso geralmente é usado na linha religiosa, né? Na espiritualidade, uma pessoa pensava de um jeito e aí ela entra para aquela religião ali porque ela começa a aceitar aquele modo de pensar. Segundo, ação de voltar, de retornar. Então, conversão tem a ver com os veículos. Eles estavam indo numa direção e aí eles voltam, eles fazem a conversão, o retorno. Mudança de forma ou natureza, que é a transmutação, e isso ocorre na natureza, entre os animais, as plantas. Geralmente ocorre essa mudança, eles eram de um jeito e eles transmutam, se transformam em outra coisa. Isso vem muito também da ideia de evolução, né? Animais que eram aquáticos e aí com o tempo eles vão evoluindo até que eles se transformem em animais terrestres, por uma necessidade, por uma adaptação, enfim. E a mudança ou substituição de uma obrigação, de uma tarefa por outra coisa. E aí que entra essa decisão o tempo todo assim, ó, onde está a minha identificação? Já que eu estou escolhendo algumas coisas e rejeitando outras, ignorando outras, o que isso significa? Qual é o sistema de pensamento que você está se identificando? Isso determina tudo o que você vê, inclusive os seus resultados. Tem uma parte aqui no livro que Jesus fala sobre isso, ó. Ensinar é demonstrar. Existem somente 2 sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Então é só isso que a gente está fazendo o dia inteiro. Ou você está se identificando com a separação, e nisso é a consciência que está decidindo por se identificar com a separação, e é isso que ela vai ver, esses vão ser os seus resultados, ou a sua identificação é a verdade. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. Então, o tempo todo, né, a gente vai estar vendo o que a gente acredita ser. É um método de conversão. Ó, nós acabamos de falar disso. É um método de mudança. É um método de conversão. Você estava indo numa direção e aí você decide pegar o retorno, né? No caso, você decide mudar completamente. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Então, é sempre uma decisão de usar tudo no meu cenário, qualquer pensamento como uma oportunidade desse ensino e aprendizado. E começa para mim mesmo. Essa é a decisão. Não é que você vai ficar ajustando ninguém, nem evangelizando ninguém. Você vai usar tudo com essa finalidade, com esse propósito dessa mudança, né? Que é esse método de conversão, de mudança. E aí a lição de hoje, que é a lição 248, fala sobre isso, ó. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Eu repudiei a verdade, que agora eu seja igualmente fiel ao repudiar a falsidade. Então, antes eu estava totalmente engajado, acreditando mesmo que o existir era isso aqui.
Agora eu uso essa mesma disponibilidade para aceitar e manter o foco apenas na existência. Então percebe que aí para de ficar ali, ó, eu aceito isso e rejeito aquilo. Não, agora a sua decisão é pela verdade. É manter e sustentar apenas a verdade na consciência e aí não se equivocar mais com nada que aparenta ser uma vida ou uma existência, mas aceitando só existir em Deus. Então é isso. É a partir daí que a gente vai escolher diferente e agora apenas aceitar o que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro não faz parte de mim, como diz a lição de hoje. Não é o que eu sou de verdade. E aí eu vou ensinar e aprender para mim mesmo que eu sou como Deus me criou. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.